Fala, meu cientista, minha cientista da prática, tudo bem? Adonis Carnevale falando, e é mais uma vez uma grande alegria e prazer inenarrável estar aqui contigo nesse nosso momento, nesse nosso momentinho, em prol não somente de nossa querida fisiologia do exercício, todavia, acima de tudo, em prol da nossa grandiosa educação física. Portanto, obrigado por estar nesse caminho de mãos dadas comigo. Eu espero que esses momentos nossos estejam sendo extremamente agregadores para você, é claro, para a sua carreira. Que isso é por isso que nós estamos aqui, para que você se ajude e automaticamente exponha, ajuda a nossa educação física, não é mesmo? Nesse nosso segundo módulo, eu e você vamos interagir um pouquinho a mais e vamos entrar em conteúdos que permeiam de maneira mais concisa, de maneira mais concreta a nossa querida fisiologia e a nossa querida avaliação clínica e funcional. Num primeiro momento, é interessante que nós conhecemos alguns conceitos para que, através das palavras, no momento que você ouvir essas palavras, você consiga quebrar e utilizar as facetas da palavra para você se organizar. Por exemplo, para que você se ache através da palavra avaliação. O que sempre remete à palavra avaliação, sempre que você ouvir essa palavra em algum lugar, você já vai saber do que se trata, para que se trata, e você já vai poder fazer links diversos somente com esses momentos que nós passaremos aqui, tá bom? Peço para que você preste atenção também. E nesse momento é interessante que nós coloquemos o que é a palavra avaliação. Olha lá, não é mesmo? Olha aparecendo aqui em cima. Avaliação, ela nada mais é do que uma palavra que lembra o avaliar, ou seja, ela é uma palavra que lembra a avalia. Avalia. O que lembra avalia para você? Avalia lembra a avaliação da escola, não é? Avaliar lembra mensurar, medir. Avalia lembra você colocar uma opinião sobre. Avalia significa você utilizar de ferramentas para subtrair informações de algo, enfim. Todavia nós percebemos que a avaliação ela possui um outro prefixo, que é ação. Portanto, é você tirar algum julgamento, tirar alguma interpretação de algo e colocar isso em prática. Então a avaliação é colocar em prática o julgamento, é você julgar de maneira propriamente dita algo. E quando eu falo esse algo, é claro que nós estamos falando dos resultados dessa avaliação. Abrindo um parênteses, o grande problema de nossa educação física, eu creio que um dos maiores, é o fato de que as academias elas não levam a sério a avaliação diagnóstica, ou a avaliação clínica funcional, ou a avaliação física, enfim, da maneira com que de repente é chamado na sua região. Eles não levam a sério porque eles não fazem a avaliação física de maneira propriamente dita. Como eu disse anteriormente no nosso encontro, não se é diagnosticado, não se é julgado dado nenhum. O que acontece nessas academias é que se é dado o teste. E o grande problema é que o treino, mesmo se não acontecer a avaliação, ele é prescrito. Manja aquele treino de papel, aquele treino de gaveta? Sabe aquele treino que eu tô falando? A partir daí, acontece algo em bola de neve. Por quê? Porque o treino, ele é um lixo. Adonis, por que é um lixo? É um lixo porque ele não foi prescrito através de uma avaliação diagnóstica. É por isso que ele é um lixo. E, Adonis, então você está dizendo, professor, que qualquer treino baseado que não seja baseado numa avaliação diagnóstica é ruim? Não, eu não estou dizendo isso, eu estou afirmando isso com todas as forças para você, que qualquer prescrição de treino sem se basear em uma avaliação diagnóstica é um treino baseado em nada. É um treino lixo. É isso que eu quero dizer para você. É um treino baseado em nada. Portanto, se de repente você conhece alguma academia ou algum profissional que faz isso, o que é bem costumeiro, infelizmente, na nossa educação física,
você saiba do que ele está negligenciando de maneira consecutiva a vida de uma pessoa. Porque se você não se importa em saber como a pessoa está, onde ela precisa chegar e para prescrever um treino, um programa de treino, uma quantidade de estresses repetitivos de maneira planejada, de maneira criteriosa, colocada de maneira esmiuçada, não vai existir a possibilidade de você chegar em lugar nenhum. Ou melhor, você não sabe onde você vai chegar. As pessoas não vão saber onde elas vão chegar. E aí, para quem não sabe onde vai chegar, qualquer caminho serve. Quem já assistiu o filme Alice no País das Maravilhas? Vou relembrar aí a frase que o coelho diz para ela quando ela pergunta. Quando ele pergunta, para onde você quer ir, Alice? E ela diz, eu não sei. E ele repete para ela, pois bem, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Então ela pergunta, eu quero pode ir para lá ou para cá, coelho? Ele coloca essa frase para ela que para mim, pelo menos, foi memorável. Olha que eu vi esse filme quando eu era muito criança. E eu lembro até hoje dessa frase, porque tem grande verdade no que o personagem do filme disse para Alice. E, remetendo a essa frase para nossa realidade, tem tudo a ver, não é mesmo? Está muito dentro de nossa realidade. O fato de que se você não souber para onde você vai, não tem como você criar qualquer caminho. O que você fizer vai te levar para um lugar do qual você não sabe. Então você não vai saber o que você vai fazer. Se você não sabe o que você faz, se você continua fazendo qualquer coisa, essa qualquer coisa vai te levar, é claro, para qualquer lugar. Perfeito? Nesse contexto, galera, é importante que nós coloquemos alguns conceitos em relação, por exemplo, o que vai nos permitir a avaliação e como que se realiza uma avaliação, como que essa avaliação de maneira teórica ela é feita. Portanto, a avaliação, se você permitir eu lhe mostrar, ela é feita através de testes. Isso mesmo. Nós fazemos testes e esses testes, eles são, como o próprio nome diz, vai ser algum instrumento, vai ser alguma ferramenta que vai me produzir números, vai me produzir dados. Então, a partir desses testes, seja qualquer teste que for, seja uma medida, uma mensuração de circunferência abdominal, seja uma medida de VO2 máximo para diagnosticar aptidão cardiorrespiratória através de um teste crescente máximo, seja uma mensuração de um VO2 máximo através de um teste de pista, por exemplo, o teste de Cooper, que é um teste muito conhecido, seja uma mensuração dos níveis de força através de um teste de 1RM, e através, é claro, de um diagnóstico de índice de força máxima relativo, que nós vamos aprender tudo isso, seja um diagnóstico, por exemplo, de postura, seja uma mensuração de anamnese, que é uma avaliação que eu creio que é muito importante e é muito negligenciada pelos profissionais, porque é ela que vai nos permitir o direcionamento dos outros testes que nós vamos fazer. Portanto, um teste nada mais é do que uma ferramenta da qual nós utilizamos para obter dados e informações do nosso determinado aluno. E a partir daí, esses dados e informações, eles são colocados para o aluno. Hoje em dia, esse é o grande problema, como eu venho dizendo para você. Os dados e informações que são obtidos através do teste, eles são dados e informações vazias. Ô, professor, como assim? São dados e informações vazias no que tange, por exemplo, a diagnóstico, classificação, interpretação. Por exemplo, que eu vou dar um outro exemplo do qual não dei na nossa aula anterior. Vamos supor que eu quebro o meu notebook hoje. Vamos supor, a Adonis quebrou o notebook dele. E aí eu vou levar, eu tô com um problema, correto? Perfeito. Eu vou levar meu notebook para arrumar. E aí eu procuro quem? O padeiro? Não. Eu procuro o cara do shopping, lá da vendedor de roupa do shopping? Não. Eu procuro o profissional de educação física? Não. Eu vou procurar, obviamente, um técnico em computação, não é mesmo? Perfeito. Então eu estou com um problema cujo qual eu necessito de um técnico em computação. A partir daí, eu levo esse meu computador para o técnico em computação, entrego para ele e falo assim, ó, meu computador ele parou de ligar, não está querendo ligar, está acontecendo algum problema com ele.
O técnico, obviamente, e de maneira muito consciente, ele vai dizer o quê? Pois bem, Adonis, me dê o seu computador, vou fazer uma avaliação, vou fazer uma análise dele, e aí a partir daí eu te retorno dizendo o que aconteceu no computador e aí também te proporcionando um orçamento, ok? Ok. Não existe no mundo um cara que eu vou entregar o computador para ele e ele vai falar assim: Adonis, ó, eu vou falar para ele: ô fulano de tal, técnico de computação, meu computador não tá ligando, tá acontecendo algum problema, tá um cheiro de queimado na hora que eu tento ligar ele, e o cara vai olhar para mim e falar assim, ó, é a placa do HD. Nós vamos ter que trocar, vai ficar tanto, e em tanto tempo eu te troco e te entrego ele. Não vai ficar um tanto quanto estranho? Pode perceber, vai ficar um pouquinho estranho, não vai? Claro que vai, porque o que vai passar na sua cabeça quando você olhar pra cara do cara? Você vai falar assim pra ele, pô meu, mas você não vai nem analisar, você não vai nem olhar o computador, você não vai ver se tem alguma coisa de errado, o que realmente é de errado, de repente tem mais alguma coisa, ou não é a placa de HD igual você tá falando pra mim? Poxa, não fica meio enganatório? Uma palavra, não fica meio enganador essa situação? Pois bem, agora eu te convido para você entrar na realidade da educação física. O aluno chega hoje pro professor, por quê? Porque ele tem um problema. Se ele procura uma academia, se ele procura um personal trainer, é porque ele tem uma angústia, um problema, como eu disse anteriormente. A partir daí ele necessita de um técnico, de um profissional especializado naquele problema dele. E aí passa pela cabeça dele inúmeros profissionais, só que aí vem um profissional de educação física. Eu sei que antes passa o blogueiro, eu sei que antes passa a musa fitness, enfim, passa tudo isso antes e só depois vem o educador físico. Tá, Adonis, mas você tá rindo disso por quê? Porque isso é culpa nossa. Passa o blogueiro fitness, passa a musa, passa o fortão que tá lá na internet, passa todos esses caras antes na cabeça da pessoa, porque a culpa é da educação física, a culpa é nossa. Só passa essas pessoas antes do educador físico, porque a culpa é do educador físico, que não faz por valer sua profissão. Bom, enfim, é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse encontro. Não vou delongar mais sobre isso. Então, ele vai lá e procura um profissional de educação física. No momento em que ele chega com o profissional de educação física, o aluno, a aluna vai lá e fala assim, ó, tô com um problema, tô com uma necessidade, tenho uma expectativa de emagrecer por causa disso, disso, disso. Acredite você ou não, o profissional de educação física, ele olha bem para a pessoa e fala assim, pois bem, vou montar um treino para você que vai te fazer emagrecer em 1 mês. Que é isso aqui, ó. Você vai fazer isso, 3 de 15, corre na esteira, aí nós vamos fazer um HIIT, Aí os caras hoje tá na moda, né, o HIIT. Então o cara vai fazer o HIIT, porque todo mundo tá falando do HIIT, o HIIT tá na moda, e quem não faz HIIT, quem não treina em menos de meia hora não tá na moda, e quem não treina em menos de meia hora tá errado. Quem treina mais de meia hora tá super errado. Quem não faz HIIT tá super errado, é só o HIIT que é bom para emagrecer. Então o cara vai lá e vai te passar o HIIT, entendeu? O grande problema disso, nada contra o HIIT, nada contra o treinamento intervalado de alta intensidade, que já existe desde a época dos romanos, desde a época dos gregos, a galera já treinava HIIT. Nada contra o HIIT, todavia, muito contra a falta de planejamento de treino, ok? E muito contra também o fato dos profissionais ou dos pseudo-profissionais, que na minha concepção estes são os amadores de educação física, tudo contra a negligência deles para com o planejamento de treino, ok? Tudo contra isso, mas nada contra o treinamento de intervalado de alta intensidade, que eu creio que é bem-vindo, todavia é bem-vindo em determinados momentos da periodização, certo? Nesse contexto,
a pessoa vai lá, o professor fala, vamos passar um HIIT e tal, você vai emagrecer, e blá, em um mês você vai estar mais seca, vai aparecer o bumbum na nuca, bíceps, trio, enfim. É toda essa conversaiada aí que nós já estamos habituados a ouvir. A grande doideira de tudo isso que eu te falei, a grande loucura de tudo isso que eu te falei, é o fato de que quando você ouviu eu falar tudo isso, você não achou anormal. Olha aqui pra mim, quando você ouviu eu falar isso, você não achou nada anormal, você não achou nada problemático. Por quê? Porque, infelizmente, é o cotidiano da educação física, é esse. Quando eu levei meu computador pro técnico aqui no nosso exemplo, e o técnico me deu um diagnóstico, me deu já um prognóstico do meu computador, da minha máquina, sem antes ter analisado a máquina, nós achamos juntos, creio que você também tenha chegado nessa conclusão, de que foi um extremo absurdo. Não é mesmo? Todavia, quando eu falei aqui em relação ao educador físico, não pareceu tanto absurdo assim. Porque nós já estamos habituados, infelizmente, aculturados a esse tipo de intervenção, a esse tipo de cotidiano da nossa educação física. Infelizmente, esse cotidiano devia te provocar uma dor agora no fígado, uma dor no rim, uma raiva gigantesca, porque não existe a possibilidade de eu prescrever, de eu colocar algo, começar a colocar estresse no organismo da pessoa sem saber como ela tá, cara, e sem saber onde eu quero chegar. Não existe essa possibilidade. Na mesma moeda, como foi anormal o fato de eu levar meu computador para a pessoa arrumar e ela não analisou, tem que ser anormal demais o fato da pessoa chegar com um problema para mim e eu não analisar ela antes, eu não testá-la antes, eu não interpretar esses dados dela antes de eu prescrever o treino. Velho, no mínimo, não usa então para diagnosticar a pessoa, para dar dados de saúde para ela. Não use para isso. Use pelo menos para prescrever um treino. Prescrever um treino individualizado, prescrever um treino rigoroso, prescrever um treino criterioso. Use ao menos para fazer jus à sua formação. Use ao menos para fazer jus à sua profissão. Não é possível que os caras entram na educação física para brincar, velho. Não entra na minha cabeça. E também não entra na minha cabeça o fato do cara falar, às vezes, muitos vão falar que não, tem como montar treino sem avaliação diagnóstica. Prove-me que tem como você montar um treino criterioso e que vá te levar a algum lugar específico sem avaliação diagnóstica. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade. Treino não só na musculação, cara, eu tô te falando. Não é treino só no contra-resistência. Não leve só para esse intuito. É treino em corrida, treino na esteira, treino no transporte, treino de lutas. Treino de lutas. Se você tá me ouvindo agora e mexe com lutas, você tem uma oportunidade gigantesca na sua mão. Você possui uma oportunidade gigantesca na sua mão. Sabe por quê? Porque nenhum lugar de lutas possui planejamento. Nenhum lugar de lutas possui planejamento de treino. E quando eu falo planejamento de treino, não é só a parte física, aí que entra a maravilha da coisa. Eu tô falando da parte técnica e da parte de, por exemplo, a parte tática da luta, da presença da luta, da tática da luta no campeonato, por exemplo. Então, esses três vieses vão entrar num planejamento de treino, por exemplo, para luta. E não existe isso. Então, tá aí uma oportunidade para você que é da lutas acompanhar as nossas aulas, porque nós vamos ter um módulo especialmente para você, meu amigo e minha amiga. Nós vamos ter um módulo de planejamento e periodização de treinamento para não atletas. E para atletas também, porque é totalmente aplicável, beleza? Enfim, voltando na questão dos testes, não há possibilidade de você prescrever algum treino sem avaliação diagnóstica. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Perfeito? Nesse contexto, eu dei esse exemplo aí da máquina, mas a gente pode, do computador, a gente pode usar esse exemplo para várias coisas. Por exemplo, você vai chegar no médico e você vai chegar lá no médico com dor no peito. O médico, você vai chegar lá e vai falar assim, doutor, tô com dor no peito, ô fulano de tal.
E o cara vai falar assim, não, vamos arrancar seu coração, vou arrancar seu coração agora e nós vamos transplantar seu coração, você precisa de transplante cardíaco. Olha que louco. Quem que vai... Você vai deixar o cara arrancar seu coração dessa forma? É óbvio, é claro que não, claro que não. Eu não deixaria, você não deixaria. O grande problema é que as pessoas às vezes passam por um problema de cultura, cara, até a nossa sociedade passa por isso, que ela não percebe que o educador físico às vezes está arruinando a vida dela. O educador físico está ferrando com a vida dela. Porque é a mesma gente, pessoal, é o mesmo comportamento. O educador físico vai lá e fala assim, ah, você quer emagrecer? Então eu vou te passar esse treino. Ah, você quer ficar forte? Então eu quero te passar esse treino. Ah, você quer ganhar bumbum só e não quer ganhar massa muscular em cima? Vai passar esse treino. Ah, você não precisa treinar membro superior, só treina membro inferior porque você quer perna, seu foco é isso, seu foco é aquilo, e projeto tal, e projeto aquilo tal. Enfim, é na mesma proporção, galera, porque o médico cuida de vidas, o educador físico cuida de vidas. O educador físico cuida de vidas. Tem uma oportunidade gigantesca em mudança de vida. E me acontecem essas babaquices, essas palhaçadas, me acontecem a todo momento. Inclusive agora, nesse momento, deve estar acontecendo milhares e milhares dessas palhaçadas que eu tô te falando, que cada vez mais mancham e colocam para baixo a nossa querida educação física, galera. Lembre-se, avaliação diagnóstica, sim, por favor, obrigatório. As academias deviam ter como obrigação e não como venda. Ou quer vender? Embute já no plano, sei lá, se vira. Mas é obrigatório fazer avaliação diagnóstica. Se a sua academia não faz, se as academias que você conhece não faz, e eu tenho certeza que elas não fazem uma avaliação diagnóstica que vai ser utilizada como prescrição no treino, porque as que elas fazem, que elas vendem, são aquela porra de perimetria de bíceps, mede a coxa, mede o bumbum, mede o tórax. Vai fazer o que com isso? Vai fazer o que com isso? O que isso vai servir? Quantos centímetros ele tem de bíceps? Quantos centímetros ela tem de coxa? O que vai servir isso para prescrição do treino? Por favor, se você achar alguma serventinha na prescrição do treino dessa pessoa, por gentileza, me envie um e-mail. Vou estar te aguardando esse e-mail. E eu gostaria de alguém que me desse uma luz, porque até agora eu sozinho não encontrei a serventia dessas avaliações. Porcentagem de gordura é uma que eles fazem muito. Adipometria, não faz? Faz. Infidedigno. Infidedigno. De novo a palavra, infidedigno. Por quê? Pelo fato de que, primeiro, tudo que tem uma equação envolvida é meio duvidoso, né? Precisa muito de matemática e tal. Enfim, vai passar por muita matemática até chegar no resultado. Mas beleza, chega no resultado lá, você tá com uma pessoa lá, um aluno, é homem, ele tem 48 anos e ele tem 35% de gordura corporal. E aí? Eu dei o dado para ele. Eu avaliei? Eu o avaliei? Então, você tem 35% de gordura corporal. É claro que eu não o avaliei. Porque o que eu entreguei ainda para ele foi um teste com dados. Ó, você tá com 35% de gordura. Cara, mas isso acontece muito, você deve estar se perguntando. Adonis, isso acontece na academia que eu trabalho. Ou, Adonis, isso acontece nas academias que eu conheço. Que eu dou aula de personal, por exemplo. Acontece. É por isso que eu tô com esse módulo. É por isso que eu tô com esse início de módulo. Para você saber o quão negligenciadora é a educação física. E não é culpa da educação física, é culpa dos profissionais que estão dentro da educação física. Porque, você tá com 35% de gordura. E aí? Tô bom, tô ruim? É tipo o médico falar assim, você tá com uma arritmia cardíaca no ventrículo, seu ventrículo esquerdo não tá conseguindo ejetar o sangue da maneira com que ele deveria. Aí o cara vai falar assim, não, tudo bem, doutor. E aí? Aí o doutor fala, pode ir embora. Pode ir embora. Como assim? Não vai ser estranho? Na educação física acontece isso, cara. Olha aqui. Cara, você tá com 35% de gordura. E aí? Tá com 35% de gordura. Não, tudo bem, eu entendi que eu tô com 35%, o aluno vai falar. Mas, e aí? Está bom? Tá ruim? Regular? Tô excelente? Como que eu estou? Aí o profissional não sabe.
o profissional não sabe diagnosticar. O grande problema está aí. Sabe por quê? Para diagnosticar tem que ter conhecimento técnico. E vou até te falar, os parâmetros de porcentagem de gordura são bem infidedignos. É por isso que você vai ver que eu nem costumo aconselhar a utilização de adipômetros. Não costumo. Inúmeros estudos dos quais eu vou colocar para vocês aqui, inúmeras diretrizes não recomendam a adipometria. E sim as fitinhas de circunferência abdominal. Ou seja, olha que notícia boa. Ao invés de você investir R$800 num adipômetro científico, você vai investir R$1. Você tem R$1 para investir numa fitinha? Pois bem, você só precisa da fitinha. Porque ela sim vai te dar um parâmetro de gordura, de adiposidade visceral, ou seja, na linha da cintura, que é aquela mais perigosa, que nós vamos ver que libera alguns agentes pró-inflamatórios, chamados também de adipocitocinas. Mas essa é uma conversa para futuramente. Enfim, perceberam a grande importância da avaliação diagnóstica, dos testes? Pois bem, a partir dos testes, galera, nós temos o diagnóstico. Paran! O diagnóstico, portanto, galera, é uma das partes mais importantes dessa nossa conversa, porque é algo que hoje não existe. O diagnóstico é algo que hoje não existe. Ah, Doni, não é fulano de tal? Não existe. Professor, mas não existe. O diagnóstico hoje dentro da educação física é algo muito, muito raro. Eu, pelo menos, eu nunca vi uma academia propiciar para os alunos uma avaliação diagnóstica. É até problema, vou te dar até uma dica, você como personal trainer, vai ser até um problema você começar a fazer diferente, assim como eu estou te propondo, sugerindo avaliações para os seus alunos, chamando de avaliação, cara, porque o aluno vai remeter a pegar dinheiro dele, o aluno vai remeter a ser enganado, a ser roubado. Portanto, se eu fosse você, eu até mudaria o nome disso para não remeter no inconsciente dele a uma roubalheira, igual é hoje. Porque em todo lugar que ele vê, ele acha essa roubalheira, essa doideira. Esses equívocos cometidos, não é mesmo? Porque a avaliação por si só deveria ser bem criteriosa, deveria ser bem aplicável, deveria ter uma aplicabilidade prática no treino violenta. Mas hoje não tem, infelizmente. Portanto, incremente o nome, chame de avaliação diagnóstica clínica e funcional, enfim. Tente nomes que vão dar um pouquinho mais de incremento. Essa é a minha dica prática para você. Porque as avaliações hoje, elas só vêm até, por exemplo, a avaliação que você está vendo aqui em cima e testes. Ou seja, eles só fazem os testes, velho. Eles esquecem a parte ação. Eles esquecem a parte de julgar, de analisar, de interpretar esses dados, porque precisa de conhecimento técnico para fazer isso, cara. Então é algo complexo. Não é qualquer Zé Ruela que vai fazer diagnóstico. Não é. Não é. Portanto, prepare-se para entrar num mundo que é de poucos. A partir desses módulos, você já vai estar extremamente diferente. Quando você olhar para o lado, você vai estar diferente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você vai olhar para o lado, você vai olhar para o outro, você não vai ver ninguém. Imagine-se no oceano. Você vai estar com o seu barquinho remando sozinho. O problema disso é que quando a gente se encontra sozinho na vida, olhando para o lado assim, ninguém está fazendo a mesma coisa. Bate um medo, bate um cagaço. Só que é o seguinte, você está no caminho certo. É mais uma afirmação para você mesmo de dizer que você tá no caminho certo. Vai ser difícil, vai ter dia que você vai olhar pro lado, não vai ver ninguém, vai falar assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Por favor, lembre sempre da sua direção, lembre sempre da sua meta maior, lembre sempre do seu sonho, lembre sempre por que você está fazendo isso, que é acima de tudo pela educação física. Porque fica fácil a gente estar no meio de todos. Porque você olha pro lado, um tá lá um pouquinho mais na minha frente, um barquinho, o outro tá um pouquinho mais atrás, mas estão lá na mesma coisinha, lá na mesma. E a educação física, na mesma. E ele, na mesma. O personal, na mesma. O professor e a professora, na mesma. E a educação física, na mesma. Enfim, devemos fazer algo para mudar isso, não é mesmo? Esse é o convite que eu te faço. Prepare-se, esse módulo já vai ter uma aplicabilidade prática e
você vai poder fazer muita diferença já na vida das pessoas com esse módulo, perfeito? Portanto, a avaliação mesmo, propriamente dita, a avaliação real, ela só é permitida, ela só é executada se ela for feito um teste, e a partir desse teste eu vou obter dados, informações, e acima de tudo eu vou ter que interpretar, diagnosticar esses dados e informações. Precisa ter conhecimento técnico. É a mesma maneira, por exemplo, se eu levar o computador, meu computador que quebrou, que eu te dei o exemplo, lá pro padeiro. O padeiro vai olhar o computador e falar, me desculpa, eu não sei te diagnosticar isso, eu não sei te interpretar. Só que a mesma coisa eu chegar, por exemplo, e levar eu fraturo o meu braço e vou até no açougue para me ajudar. Ó, me ajuda aqui e tal, tá doendo o meu braço, enfim, quebrou ou não quebrou? Não vai ter relevância nenhuma o julgamento, a interpretação de, por exemplo, quem está no açougue, porque não é a área dele. Agora, se for tratar de carne, eu não vou levar no médico. Em contrapartida, eu vou levar no açougueiro, porque é o cara que entende da carne. Enfim, o que eu quero dizer para você é que o conhecimento técnico é para isso que você se formou, é para isso que você pode estar se formando, é para isso, para virar técnico naquilo. Se você não tem um conhecimento técnico, que hoje as academias mostram não ter, os profissionais não têm, fica complexo nós elevarmos o nível da nossa área. Pega num exemplo, por exemplo. Hoje, por exemplo, os caras fazem, vamos supor, um teste, circunferência abdominal com a fita. Cara, ele te dá só o número. Ó, tá 104 centímetros de circunferência abdominal, senhor. Isso ele te obteve um dado. Perfeito? Perfeito. Então ele fez somente o teste. Ele fez só o teste. Ele não fez nada além disso, porque ele pegou o que o teste propiciou para ele, que foram dados, informações, pegou essa informação, que foi os 104 centímetros, e jogou na cara do aluno. Perfeito? E quem fez esse teste foi um educador físico. Pior ainda. Se eu pegar a minha irmã, a Giovana, ela é formada e bacharel em Direito, ela também é advogada, enfim. Se eu pegar ela e ensinar ela o protocolo de circunferência abdominal, de mensuração de circunferência abdominal, crista ilíaca anterosuperior ou cicatriz umbilical, passe a fita bem justa, não pode murchar a barriga, enfim. Se eu passar para ela o protocolo, ensinar ela direitinho como fazer, ela vai chegar, e eu vou falar assim para ela, ó, pega todos esses alunos da academia e tira a circunferência abdominal desses alunos. Ela vai fazer a mesma coisa, prestem bem atenção na loucura, ela vai fazer a mesma coisa que o educador físico tá fazendo, cara. Não é louco isso? Ela vai medir a circunferência e vai falar assim, ó, você tá com 104 centímetros. Nossa! Uau! Uau! Vai, faz comigo também aí na cadeira. Uau! Nossa! 104 centímetros. Pois bem, o educador físico faz a mesma coisa que uma bacharel em Direito. A minha irmã formada em Direito. Se eu ensinar ela essa porra desse teste, ela vai fazer igual o educador físico. Qual a diferença entre eles? Nenhuma. Não há nenhuma diferença entre eles. Olha que doido. Então a pessoa está com um problema, com uma angústia, e ela necessita de um técnico, de um profissional de educação física, cujo qual faz algo que qualquer um faz. Eu te afirmo isso com tanta veemência, porque o cara que faz a chapa, que faz a radiografia, por exemplo, lá no hospital, ele não é o cara do diagnóstico, ele não te dá o diagnóstico. Mas Adonis, ele faz chapa, ele faz raio-x, faz 1 milhão de anos, ele é um Munra do raio-x. Não adianta, cara, ele tem que ter conhecimento técnico para fazer o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico? Pergunta pro cara do raio-x se ele faz o diagnóstico. Não faz, quem faz é um médico. Quem faz o diagnóstico aqui, minha irmã ou o educador físico? Nenhum. Portanto, os dois são iguais, os dois lixo. O educador físico, para fazer diagnóstico, para interpretar, para julgar os dados, ele precisa possuir conhecimento técnico. Aí nós entramos em um outro degrau da educação física, em um outro nível na nossa querida educação física. E aí começa a separar quem é quem, já começa uma separação, já começa aquela separação do joio e do trigo, para saber o que é bom, quem que é ruim, porque o conhecimento técnico, uma vez adquirido, ninguém mais te rouba, nego pode roubar tua casa, roubar teu carro, tua esposa, enfim, tudo,
menos o conhecimento. Ninguém te tira o conhecimento. Como assim Freud já dizia, conhecimento é poder. Portanto, uma vez subtraído, ninguém nunca pode tirá-lo de você. Portanto, galera, lembrem-se que a avaliação ela só deve ser feita de maneira completa se ela tiver 2 passos. Primeiro passo, o teste, que aí você vai escolher, vai direcionar através, é claro, de uma outra avaliação, que é a anamnese, nós vamos aprender a fazer ela. E o diagnóstico, portanto, o diagnóstico é a parte mais importante, é aquela que vai nos julgar, vai clarear todas as informações e vai nos dar propriedades, não só para diagnosticar a saúde clínica da pessoa, saúde dela em todos os sistemas e órgãos do corpo, todavia vai nos propiciar também a oportunidade de prescrever um treinamento criterioso, um treinamento rigoroso, através de parâmetros fidedignos, cujos quais serão obtidos, analisados, interpretados através da avaliação diagnóstica, beleza? Na nossa próxima aula, galera, nós vamos entender um pouco melhor qual é a diferença entre clínica e funcional, que eu fico falando toda hora, e quais são as avaliações, quais são os testes que podem estar embutidos. Eu também vou te sugerir o que fazer, porque eu não sei se você concorda comigo, nós temos inúmeros testes, inúmeras oportunidades de avaliação. E aí, Adonis, qual escolher? Qual é o melhor? A questão que eu já vou te adiantar é que não existe o melhor avaliação, não existe o melhor teste. Existe a pessoa, o indivíduo, o aluno, o cliente que você está treinando, que você está oportunizando uma mudança de vida, e existe aquilo que é melhor para ele. Portanto, você vai ter que descobrir o que é melhor. Não existe uma receita de bolo. Graças a Deus não existe uma receita de bolo, porque senão ia ficar muito fácil. É aí que fica mais difícil, fica mais gostoso, e o melhor, só continua quem for os bons mesmo. Beleza? Mais uma vez, essa é a ciência clínica do exercício, fisiologia na prática.